Olá pessoal, eu sou o professor Josemir Araújo e esse é o Viagem na Língua Portuguesa, um espaço feito para você não viajar nas regras da língua portuguesa e nem nas regras de redação. Hoje o assunto é sobre transitividade verbal e aproveito para bater na tecla mais uma vez que é importante demais você criar uma intimidade com o verbo. Criando uma intimidade com o verbo, a sua chance de sucesso em provas que tenham língua portuguesa é muito maior. Então, o que é transitividade? Transitividade é a necessidade que o verbo tem de se locomover, lembrando que transitividade vem de trânsito, de se locomover até uma outra palavra para completar o seu sentido. Lembrando que a comunicação ela precisa ser completa. E para ela ser completa, em muitos momentos, ela precisa buscar uma outra palavra para que a situação comunicativa seja realizada com sucesso. Então, o que eu preciso saber? Quais são as funções sintáticas do verbo? Verbo de ligação, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo e verbo transitivo direto e indireto, também conhecido como bitransitivo. Entenda que transitar é uma necessidade. Só transita quem necessita. E se você necessita indireto, você vai. Se você não necessita indireto, você não vai. E se não necessita de transitar, você fica paradão. O que é o transitivo direto? É você transitar sem nenhuma parada. Transitivo indireto, você transita com uma parada, lembrando que a parada leia-se preposição. E o intransitivo não transita. Lembrando que prefixo in indica negação. Primeiro exemplo lá, eu jogo futebol. Se eu digo eu jogo, logo a pergunta que vem é, joga o quê? Lembrando que em alguns contextos posso até jogar alguém, né? Mas é bom não fazer isso. Então, eu jogo futebol. Então, de jogar até futebol, eu não tenho preposição. Lembrando que é a preposição que indica a parada e nenhuma outra palavra, tá? É preposição. Eu jogo, poderia ter jogado o futebol e ainda assim seria transitivo direto e objeto direto. Porque se você transita diretamente, você precisa chegar ao objetivo, objeto direto. Ou seja, vai levar inclusive o sobrenome. É igual a gente também. Vai levar o sobrenome, verbo transitivo direto, objeto direto. Eu gosto de futebol. Quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. O de é preposição. Então, para eu completar o sentido do verbo gostar, eu preciso chegar até futebol. Só que para chegar até o futebol, eu preciso necessariamente passar pelo de, ou parar no de, né? Que indica parada. Então, eu gosto de futebol. O gostar é um verbo transitivo indireto e o verbo jogar anterior é um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto pede objeto direto. Verbo transitivo indireto pede objeto indireto. E é indireto por quê? Porque tem a preposição lá entre o verbo e o objeto. E o último exemplo lá, eu saí ontem. Se eu digo eu saí, você já tem informação completa. Saber quando eu saí, obviamente, é uma curiosidade sua, então não seja curioso. Então, quando eu digo eu saí, você já sabe o que foi realizado. A informação já foi completa. Então, eu não preciso transitar do verbo sair para nenhuma outra palavra para completar o sentido dessa informação. Então, se eu não preciso transitar para nenhum lugar, o verbo é intransitivo, ok? E ao lado ali você tem o VTDI, que é o verbo transitivo direto e indireto. Quer dizer o quê? Eu tenho necessariamente dois complementos. O verbo entregar é um exemplo disso. Quem entrega necessariamente entrega alguma coisa a alguém. Ali entregou o bolo, que é objeto direto, ao comerciante, que é objeto indireto. Lembrando que a é uma preposição. Aglutinou com o do substantivo masculino comerciante, ficou ao comerciante. Ok?
Então, essa aí foi a dose de conhecimento falando de transitividade verbal e espero sinceramente que tenha sido útil. Caso esse conteúdo tenha sido útil para você, considere apoiar o canal com valor mínimo de R$5 para a produção de conteúdos semelhantes a esse. Ok? Caso necessite de uma dose maior de conhecimento, entre em contato com lourencojo@gmail.com. Mais uma vez, caso você sinta necessidade de conteúdos semelhantes a esse, considere apoiar o canal com valor mínimo de R$5. O Pix é DDD 21 985679873. Até mais, pessoal!